Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula 12 de Física Teórica 2 para a turma de Engenharia Civil. Segunda aula do capítulo 4. Nessa aula vamos desenvolver a parte de análise do impacto, tá certo? O impacto é um sistema onde a resultante das forças externas é zero, tá certo? O impacto, também chamado de choque, tá? É uma interação em que uma força interna de contato entre dois corpos atua de maneira intensa, mas durante um tempo muito curto, tá? Essas forças são muito intensas porque elas transferem esse momento, né, num instante bastante pequeno, né? Um tempo bastante pequeno. Existem dois tipos de impacto. O impacto central é quando os corpos eles estão alinhados, as linhas do centro de massa, e eles batem certinho assim, um de frente ao outro, tá? É o caso, por exemplo, de colisões, muitas vezes no jogo de bilhar, por exemplo, né? As massas têm, as bolinhas têm o mesmo diâmetro e tal, né? Ocorre muitas vezes em jogos de bilhar. Então, nesse tipo de impacto central, os centros de massa estão alinhados com a linha de impacto, tá certo? Mas também existe o impacto oblíquo, que inclusive é um impacto mais comum, né? Esse impacto central é o mais difícil de ser fabricado. No jogo de bilhar, o impacto mais comum é o impacto oblíquo, tá? O oblíquo, as bolas se encontram, tá? E num certo ângulo, as velocidades não estão assim opostas, elas estão com um certo ângulo. Quando elas batem uma na outra, existe o chamado plano de contato, tá? Então, esse plano de contato ele tem que ser dado no exercício. Por quê? Porque perpendicular a ele nós temos a linha de contato. Então, por um momento no contato, os corpos estão com os centros de massas alinhados aqui, né? Semelhante a isso. Só que só dura um instante. Logo depois do choque, esse aqui vai para lá, esse aqui vai para cá, né? Mas é muito importante saber onde está a linha de impacto, tá certo? Então isso aqui tem que ser dado no exercício. Bom, no impacto central, pessoal, como não temos forças internas, então o momento total, momento linear total antes é igual ao momento linear total depois. Vamos supor que nós temos um choque em onde todas as velocidades são positivas, né? Então vem vindo aqui o A mais rápido que o B e o A vai bater no B. Depois que bate, o B fica mais rápido que o A e o A fica mais lento, tá certo? Mas continuam indo na mesma direção, tá? Então o momento total antes é igual ao momento total depois, linear, né? A quantidade de movimento total antes igual à quantidade de movimento total depois. E aí você vai ter então essa equação, tomando que o eixo positivo x é para a direita, tenho aqui ó, MAVA1 mais MBVB1, posso tirar o vetor aqui porque está tudo na mesma linha, né? O que é a favor do referencial é positivo, o que é contra o referencial é negativo. Que MAVA2 mais MBVB2, tá certo? Então, momento linear, a quantidade de movimento total antes é igual a quantidade de movimento total depois. Aqui acho que é o número 1, aqui é o número 1, tá? Bom, mas durante o impacto nós temos uma coisa que é a dinâmica impulsiva, né? Quando as bolinhas batem, isso aqui já antes, aqui na hora que bate, né? Elas têm um impulso de deformação, né? Tá certo? Em que elas vão se aproximando e se deformando, tá? Até uma hora que atinge a deformação máxima, o sistema continua indo para frente, e a partir daí você vai ter o impulso de restituição, tá? E aqui, no impulso de deformação, eu tenho que
para o caso temos que, para analisar isso, o impulso, temos que fazer só de uma bola. Vamos supor a bola MAVA1 menos o impulso. Por que é menos? Porque está contra a direção de A, está contra o eixo X. Igual a MAV, que é esse V momentâneo que as duas partículas têm durante esse microsegundo que dura essa deformação máxima, tá certo? Esse V não sabemos quanto vale. Mas, pela conservação do centro de massa, a gente sabe que esse V tem que ser o V do centro de massa, né? Porque ele não se altera durante o choque, né? Bom, depois que tem essa deformação, elas se esticam, né? E aí você vai ter o impulso de restituição, tá? Impulso de restituição, agora é um R, né? Que aí você vai ter, então, pela mesma bolinha A, aqui eu tinha um MV, no final eu tenho um MAVA2, esse impulso de restituição em geral ele é para fora, né? Tá certo? Esse impulso aqui, em geral, ele é a favor, né? Para poder dar velocidade VA2, né? Tá? Mas se você for analisar, então, se você quiser saber os impulsos de deformação, o impulso de restituição, você tem que analisar o instante do choque e analisar apenas um corpo, ou só o corpo B, ou só o corpo A, tá certo? Em geral, essa parte aqui não é abordada no ensino médio, né? Bom, a partir dessa abordagem é que a gente define o que é o chamado coeficiente de restituição. Porque esse impulso de deformação, na prática, ele é maior do que o impulso de restituição, tá? Então você perde energia aqui, tá? Na prática. Mas, se o sistema for ideal, eles são iguais, né? Tá certo? E aí, o coeficiente de restituição é definido como sendo o impulso de restituição, que é esse aqui depois, sobre o impulso de deformação, que é esse aqui antes, tá? E aí, isolando aqui esse R, isola o R, e isola o P, aqui, passa isso aqui para cá, isso aqui para cá, aí você vai ter essa equação aqui, ó, para a partícula A, tá? É o V final menos o VA2 e o VA1 menos o V final, tá? Entretanto, eu posso montar esse mesmo coeficiente para o corpo B, tá? Que é esse corpo B aqui. Qual que é a ideia disso? A ideia disso é você tirar esse V daqui, que esse V daqui ninguém sabe quanto vale, né? Aí eu elimino esse V e chego no valor de E, que é a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação, tá certo? Nessa conta aqui, você tem que colocar o sinal da velocidade correto, né? Esses menos aqui fazem parte da fórmula, tá? Se tiver alguma das velocidades contra o referencial, tem que botar negativo aqui. Se você não souber, deixa positivo. Se você souber, põe o valor correto do sinal, tá certo? E esse E, na verdade, ele vai ser 1, né? Se esse cara for igual a esse, chamada colisão ideal ou colisão elástica, tá? Por outro lado, se os dois corpos ficarem colados no final, eles ficarem juntos, não vai existir velocidade relativa. Então esse E vai ser 0, tá certo? Bom, então, o impacto elástico com E igual a 1, tá? O impulso de deformação é igual ao impulso de restituição. Isso é muito raro de acontecer, né, no mundo real. Na verdade, esse é o caso de que a energia se conserva. No mundo microscópico das colisões estatônicas das partículas, isso aqui é o que mais acontece. O espalhamento elástico é o que mais acontece, tá? Para você ter um impacto que não seja, você tem que deformar, arrancar uma partícula de um átomo, você tem que fazer uma coisa um pouco mais drástica, né? O impacto plástico, ou perfeitamente inelástico, tá? É quando os dois corpos ficam colados no final, eles grudam, tá certo? E aí,
Quando você tem problemas de impacto central, você tem geralmente duas incógnitas, né? As velocidades finais do corpo A e do corpo B. Você vai ter duas equações, geralmente é dado esse coeficiente E, que pode ser um valor intermediário, né? É o chamado parcialmente elástico, e pode ser dado também, e aí você usa também a equação da conservação da quantidade de movimento linear. Isso sempre vale. Tá? Isso aqui sempre vale. Repara bem, o enfoque aqui não é a energia, tá, pessoal? A energia geralmente não se conserva, tá? A quantidade de movimento sempre se conserva, mas a energia não. A energia só se conserva se o E for igual a 1, tá? Não confunda uma coisa com a outra, tá? O enfoque aqui é a conservação da quantidade de movimento, tá? O problema é quando você tem um impacto oblíquo. No impacto oblíquo você vai ter quatro incógnitas, né? Porque é o V final e o ângulo, tá? Dos dois. Ou o Vx e Vy dos dois, né? Tá certo? Você vai ter quatro incógnitas. Primeiro, você vai ter a conservação do momento linear na linha de choque, né? Tá? Essa é a primeira equação. Segunda equação, você vai ter que o E também da linha de choque, tá? Segunda equação. A terceira e quarta equações é assim, você tem a linha de impacto, tá certo? Aquela linha. Aquela perpendicular é onde não tem impacto, tá? Então, você faz esse eixo de impacto como sendo o eixo X e o eixo perpendicular como sendo o eixo Y, tá? E aí no eixo Y você não tem impacto nenhum, então o P antes é igual ao P depois para cada partícula, você vai ter mais duas equações. Se por acaso não for dado a linha de impacto, você tem que usar então o V do centro de massa, que é igual antes ou depois, que é um pouco mais complicado de usar. Então, vamos fazer um exercício aqui. Primeiro, o saco A, com peso de 6 libras, é abandonado do repouso na posição θ igual a 0. Aqui, 90 graus, né? θ igual a 0 aqui. Ele cai, quando vai 90 graus ele bate no corpo B. Né? Esse B tem 18 libras. Aí, se a coeficiente de restrição entre o saco e a caixa aqui, ó, vale meio, determine as velocidades do saco e da caixa no instante imediatamente após o impacto e a perda de energia durante a colisão. Tá? Bom, se o E não é 1, o E não é 1, então nós temos perda de energia. Tá? O que acontece? De cara, eu tenho um problema, né? Na hora que eu bato aqui, eu não sei quanto que é a velocidade desse corpo A. Primeiro eu tenho que descobrir qual que é a velocidade desse corpo A. Depois que eu souber, aí eu faço o choque. Para descobrir essa velocidade, eu tenho que usar a conservação de energia, lembra? Capítulo 3. Então isso aqui é uma foto, um milinésimo, um microsegundo antes do impacto. O que acontece? Eu tenho aqui o VA1, que vai bater aqui, e o VB está parado, então o VB1 é 0. Vamos calcular então o VA1. Então você vai ter que usar a conservação da energia mecânica. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a linha de referência aqui em cima. Se eu botar a referência aqui em cima, então no início eu não tenho nem velocidade e nem h. Então ambos são 0. Aqui, né? Porém no final eu vou ter velocidade e vou ter também o h menos 3, porque desceu, né? Desceu 3, está abaixo da referência. Então m sobre 2 v quadrado, ó, isso aqui é o m, né? É o peso sobre g, sobre 2 vezes v quadrado. E o peso vezes o h é menos 3 esse h, então deu menos 6 vezes 3. Aí o que acontece? Isolo o VA aqui, passo esse 18 para lá, isolo vai dar 13,9 pés por segundo, tá? Beleza? Então já descobri aqui quanto que é o impacto aqui, tá? Agora eu vou calcular, vou usar o choque, né? A conservação da quantidade de movimento linear. Então eu tenho que MA VA1 mais MB VB1 igual MA
VA2 mais MB VB2, tá certo? MB VB1 é 0, porque não tem, tá parado. MA VA1 eu tenho ele. MB VB2 eu não tenho VB2. MA VA2 não tenho VA2. Então aqui eu tenho uma primeira equação com VA2 e VB2, tá? Essa aqui, tá? O VA2 igual a 13,9 menos 3VB2, tá? Isolei aqui, né, o VA2. Agora eu vou usar esse E que ele deu, meio, né? Então E, meio, o que é o E? VB2 menos VA2, VA1 menos VB1, tá? Eu vou colocar aqui os valores que eu tenho, meio. Esses de caras de cima aqui eu desconheço. VA1 é 13,9, VB1 é 0. Aí multiplica em cruz aqui. Eu tenho a segunda equação, que VA2 igual a VB2 menos 6,95. Ora, isto aqui é a equação para VA2. Esta aqui também é a equação para VA2, igual às equações. Se eu fizer isso, eu vou achar o VB2. Fazendo isso, eu encontro o VB2 positivo. Ah, lembrando que eu coloquei o referencial para lá, tá? Para lá. Eu vou achar o VB2 positivo, tá? Quer dizer, acompanha o referencial. Substituindo esse VB2 aqui, eu vou achar um VA2 negativo. O que quer dizer isso? Que ele está contra o referencial, ou seja, o VA, depois que bate, o VA vai para trás. Então, o VA2 é esse valor aqui, tá? 1,74 para a direita, tá? Aí a pergunta é, quanto que é a perda de energia? Então, você pega a energia cinética final, menos a inicial, se dá negativo, quer dizer que perdeu energia. Fazendo essa conta, né, soma as energias cinéticas iniciais, que é só do ar. Aqui no final você tem as duas, né, soma as duas de A e B, menos a inicial que é só do A, fazendo a conta vai dar negativo. Quer dizer que perdeu energia. Se você pegar a energia inicial só do A, você vai ter 18 pés Libra aqui. Ou seja, isso aqui é uma perda de energia grande, né? 56,3%. Tá? Então, como o E não é 1, você tem uma perda de energia, que é no impacto, né? É a soma dos trabalhos das forças dissipativas. Né? Essa perda de energia são as forças dissipativas que fazem trabalho para arrancar a energia do sistema. Né? O impacto do som, a deformação, várias coisas. Né? Bom, vamos fazer mais um. Aqui eu tenho outro exercício. Ó. A bola B mostrada na figura tem massa de 1,5 kg e está suspensa no teto por uma corda elástica de 1 metro de comprimento. Isso aqui é um elástico, então, tem comprimento 1 metro. Tá? Se a corda é puxada para baixo, você puxa a bola para baixo de 25 centímetros, tá? E solta. O que acontece? A bola sai com uma velocidade alta e choca contra o teto. Tá certo? Aí ela volta. Quando ela volta, ela deveria esticar os mesmos 25 centímetros aqui. Entretanto, no choque, o E não é 1, o E é 0,8. Então, na hora que ele chocar aqui, ele vai perder energia. Então, quando ele voltar, ele vai esticar menos do que 25 centímetros, tá certo? Ele quer saber quanto que estica, beleza? Bom, vamos lá então. Primeira coisa, eu preciso saber quanto que é a velocidade que ele vai bater aqui, né? Tá. Para isso, quando ele bater, vai ficar assim, essa posição aqui. Então, eu vou colocar aqui como referência. Tá? Referência aqui. Beleza? Aí, eu vou usar a conservação de energia. Na hora que eu vou puxar aqui, eu tenho velocidade 0, antes de largar, né? Isso aqui é 0. Eu tenho uma energia potencial gravitacional, por quê? Porque eu estou abaixo da referência. E a cota é 1,25 negativo. E tenho uma energia potencial elástica, porque eu estiquei 25 centímetros a mão.
Quando ele bater aqui em cima, ele vai chegar na referência. Não tem energia potencial gravitacional. A corda não vai estar esticada, não tem energia elástica, só tem energia cinética, tá certo? Colocando os dados, então, na saída não tem cinética, isso aqui é a energia potencial gravitacional, que está 1,25 aqui abaixo, né, da referência, então está negativo. Aqui a energia potencial elástica, meio de K, x quadrado. E no final eu vou ter a cinética, o VB1. Tá? Fazendo essa conta, eu tenho aqui VB1 dá 2,97 metros por segundo para cima. Então, na hora que bate, ele está com essa velocidade. Tá? Mas depois que ele bate, ele volta com qual velocidade? Né? Ele bateu com 2,97, mas ele volta. Esse bate e volta, pessoal, é um microsegundo aqui, tá? É o V logo depois que ele perde o contato aqui, tá? Aquele microsegundo seguinte que ele perde o contato, tem esse VB2. Ora, o que eu faço? Eu vou usar esse E. Só que quem é VA? VA é uma parede, né? Um teto, isso aqui não se mexe. Então, VA1 é 0, VA2 também é 0, tá? Então, esse VA1, VA2 é 0, VA1 é 0, tá? Então, 0,8, o VB2, e o VB1 é 2,97 daqui, né? Daqui eu tiro aqui o meu VB2, é negativo, porque está indo para baixo. Então, olha, veja bem, vai ser um pouco menor a velocidade, tá vendo? Não é igual. O choque não é elástico. E aí, a partir desse valor, agora eu consigo calcular por energia, né, o quanto vai esticar a mola. Você fala assim, professor, por que você não usou a conservação do momento linear? Não usei porque é um teto, né? Eu não sei quanto que é a massa do teto. Então aqui, quando for teto, quando for parede fixa, o pessoal te dá o valor de E. Né? Dá para você usar o coeficiente de restituição. Tá? E aí a conservação de energia, na volta, vai dizer o seguinte, na volta, no ponto mais baixo, eu não tenho cinética é 0, eu vou ter o potencial com 1 metro mais x, e eu vou ter a elástica aqui com um x aqui, que chamou de S3, tá? Na hora que sai lá em cima, eu só tenho cinética, porque eu estou na referência, a gravitacional é 0, e também a corda não está esticada, então o elástico não está esticado, eu não tenho elástica, tá certo? Então, lá em cima eu só tenho cinética. No ponto mais baixo, aquele ponto em que momentaneamente a bola para, né, para inverter o sentido, então não tenho cinética. Eu tenho aqui uma energia potencial gravitacional que é para baixo da referência, então é negativa, é 1 metro mais o quanto que vai esticar. E também tem a energia potencial elástica, né, que é meio de K x quadrado, que a gente chamou de S3 aqui. Organizando isso aqui, eu vou ter uma equação de segundo grau. Tá? Resolvendo, eu vou ter que S3 deu 23,7 centímetros. Então, é um pouco menor do que 25 centímetros, tá certo? Então, por que esticou menos? Porque perdeu energia no choque ali em cima, tá certo? Exemplo 4.11. Esse aqui, então, agora é um choque em duas dimensões, tá? Dois discos A e B, com massas 1 e 2 kg, respectivamente, colidem com as velocidades iniciais mostradas nas figuras, tá? Na figura. Se o coeficiente de restituição para os discos é esse aqui, 0,75, determine os componentes x e y nas velocidades finais de cada disco após a colisão, despreze o atrito. Colisão oblíqua, né? Esse A bate e vai para cá, para o segundo quadrante, esse B bate e vai para cá, para o quarto quadrante. E aí ele me deu aqui a linha de impacto. Tá? Então a linha de impacto é o eixo x. Tá? Então a linha perpendicular é o eixo y. Óbvio, ótimo. Então nesse caso,
no eixo Y, as quantidades de movimento para cada corpo são iguais, antes e depois, tá? São iguais. Para o eixo X, não, o eixo X tem que fazer o choque. Então, primeira coisa, vamos calcular aqui a conservação da quantidade de movimento na direção X, sendo positivo o valor X para a direita. Então, eu tenho aqui a MA, VA 1 cosseno 30, né, em X, menos, por que menos? Porque isso aqui está contra o eixo X, né? VB1 cosseno de 45 vezes a massa de B, igual. Depois eu vou ter MA, VA 2x mais MB, V2BX, que eu não sei quanto é. Então, o VA1x é 3 cosseno 30, que é 2,6, e a massa é 1. A massa de B é 2 e BB é menos 1 cosseno de 45, que é 0,707. Depois eu vou ter VA2x, não sei quanto é, e a massa é 1. VB2x, não sei quanto que é, e a massa é 2. Aí daqui eu tiro uma equação, que VAx2 mais VBx2 mais 2, VBx2 igual, isso aqui 1,18. Tá. Só com essa equação não resolvo nada, eu preciso também usar a equação do coeficiente de restituição. Que ele só vale para a linha de impacto, pessoal, tá? Linha de impacto que é essa aqui. Então, só para a componente x, tá? Então, vai ficar o VBx2 menos VAx2, VAx1 menos VBx1. Tá? Então, 0,75. Esses dois de cima eu não sei. O VAx1 é 2,6, né? E o VBx1, pessoal, ele é contra, né? Contra o eixo x, então ele é negativo, né? Sou obrigado a colocar. Menos com menos vai dar mais, tá? E aqui eu vou ter a segunda equação. VBx2 menos VAx2 igual a isso, mais isso vezes isso, que dá isso aqui. Eu coloquei aqui em cima a equação para você ver que eu tenho aqui um sisteminha então, de duas equações com duas incógnitas. Se eu somar essas duas equações, esse VAx2 cancela com esse. Eu vou ter 3 VBx2 igual a 3,66. Então vai dar 1,22, eu acho. Isso. VBx2 dá 1,22 para a direita. Colocando esse valor aqui, tá? VBx2, eu vou ter aqui um VAx2, vai dar menos 1,26. Ou seja, o VBx2 é positivo. Depois que ele bate, ele vai para a direita. Mas o VA, depois que ele bate, vai para a esquerda. Então ele é negativo. Tá? Então ele vai. A resposta dele ele vai ser então para a esquerda aqui, o VAx2. Então, depois que o VA bate, ele vai para o segundo quadrante aqui, onde é negativo aqui, né? A velocidade, tá? Que é o eixo X aqui. Bom, agora, como eu tenho a linha de impacto, eu vou dizer que os momentos de A e de B são iguais antes e depois do choque, tá? A direção Y, então, o A, o MA, VA, Y1 igual a MA, VA, Y2. Então você cancela o MA, só faz o VAY, que é 3 seno 30, que é 1,5. Isso não muda. MB, VB, Y1, aqui também cancela o MB, então é só 0,707, tá? Porque está para baixo, tá? Então eu tenho aqui as 4 velocidades pedidas, tá certo? Se eu fizer um desenho, o que eu vou ter então? Ó, eu vou ter o VA positivo em Y, 1,5, e negativo em X, 1,26. Então tá para cá. 1,26 para a esquerda e 1,5 para cima. Dá Pitágoras dá 1,96 e o ângulo, né, que é a arcotangente de y sobre x, dá 50 graus. Então, o A vem vindo a 30 graus com eixo x, depois que bate, sai a 50 graus com eixo x. Se eu fizer para o B, eu vou ter o x positivo, a velocidade, está indo para a direita, mas o y para baixo. Fazendo Pitágoras aqui de 1,22 com 0,7, vai dar 1,41. Fazendo aqui o arco tangente, né, do y sobre x, eu vou ter um ângulo de 30,1 graus. Então,
o VB vem, depois que bate, sai para o quarto quadrante no ângulo de 30,1 graus com eixo X. Tá certo? Então, com essas 4 velocidades, eu reconstruo essa figura aqui, as velocidades posteriores, né? Só fazer Pitágoras aqui que eu acho. Certo? Então, isso é muito importante, pessoal. Quando é dada a linha de impacto, o choque é feito na linha de impacto. Por exemplo, se você ajusta o eixo X na linha de impacto, o eixo Y não tem choque, né? Ele continua, não tem impulso, né? O impulso é no eixo X. Então, o momento de cada partícula antes e depois, a direção Y são os mesmos, tá certo? Bom, então essa parte de choque é isso. Aí vocês então, façam os exercícios lá do capítulo, né? Que está na lista da aula do dia, que essa aula que vai ser a próxima aula, né? Do dia 20, né? 20, 19, 18, peraí. 20, 21, 22, 22, né? A aula do dia 22, tem lá uma lista. E aí o exercício, então, no final da aula vai ser sobre essa parte de choques, tá bom? É isso aí, pessoal. Bons estudos. E estão acabando, né? Só vai ter só mais uma aula e termina o semestre, tá? Depois só revisão e a prova P2. Então, tudo de bom para você e até mais.